são muitos fatores que influenciam a qualidade de um alimento. E no momento da escolha, os principais fatores que devemos considerar para avaliar a qualidade seriam os níveis nutricionais, quanto de proteína tem um alimento, quanto de gordura tem, as fibras, né? Os ingredientes que contém esse alimento. Então não adianta só um alimento ele ter alta proteína, mas é importante que essa proteína ela seja de boa qualidade. Então os ingredientes que trazem essa proteína para a ração eles são muito importantes também. E é claro a marca da ração, né? A marca, o fabricante é quem o consumidor ele vai ganhando confiança com o tempo à medida que ele vai comprando o alimento para o seu cão ou seu gato e vendo os resultados em casa ele passa a confiar na marca. Então a marca ela é um fator muito importante e que com o tempo esse consumidor ele vai ganhando a confiança na marca. E dentre outros fatores aí que a gente pode citar toda a segurança alimentar que a gente chama. É o alimento de ser livre de qualquer toxina, de qualquer contaminante. Isso aí se deve ao quê? Justamente a empresa ela ter as suas boas práticas de fabricação. E isso o consumidor com o passar do tempo ele vai ganhando confiança na marca. Existem evidências científicas de que cães de pequeno porte possuem algumas diferenças nutricionais em relação a cães de grande porte, por exemplo, né? Mas isso não significa que se alimentarmos um cão de pequeno porte com uma ração de um cão de grande porte irá levar a deficiência nutricional. São só ajustes finos que são feitos de acordo com o porte por evidências de artigos que a gente possui aí na literatura. Mas basicamente assim, a gente conhece muito bem hoje para cães e gatos as diferenças entre filhotes, adultos e a fase de gestação e lactação. E com relação aos portes de cães, isso aí muitas indústrias já estão segmentando os seus alimentos, porque o consumidor ele também procura um alimento que seja mais personalizado para o seu animal. Então o alimento para um cão de pequeno porte ele tem as partículas do tamanho que vai agradar mais aquele animal no momento de consumir. Ele tem níveis nutricionais ligeiramente diferentes que facilitam atender melhor a exigência nutricional. Então, esses fatores eles acabam pesando na hora da compra e a tendência do mercado é cada vez mais ir segmentando, como se fosse customizar essas fórmulas, né? Então, tem a fórmula para cães de grande e pequeno porte, para filhotes, adultos, para diferentes raças, né? Então, tudo a tendência do mercado é cada vez mais ela ficar segmentada para atender aquilo que o consumidor tem procurado e também o que a pesquisa tem mostrado aí em termos de necessidades nutricionais. Quando o consumidor compra um produto, a grande dificuldade é quanto eu vou dar para o meu animal, né? E o que a gente tem 3 formas de alimentar um cão ou um gato. Uma forma é você alimentar ele à vontade, coloca o alimento no comedouro e quanto ele for comendo, à medida que vai acabando, você vai repondo. A outra forma é você deixar por um determinado tempo e depois você retira. Mas esses 2 primeiros métodos, a gente corre um sério risco do animal se tornar obeso, porque ele pode comer demais e você não consegue controlar a quantidade. Então, o método mais correto de se alimentar um animal hoje em dia é calculando a quantidade. Isso você vai conseguir com o suporte de um profissional da área ou se baseando nas informações que vem no rótulo. Todo rótulo de ração ele é obrigado a colocar a quantidade sugerida para um animal de acordo com o peso dele. Então, essa é a forma mais exata do proprietário, de quem tem um cão ou um gato em casa, poder alimentar o seu animal. É olhando a quantidade sugerida e fornecendo para o animal. E, ao mesmo tempo, controlando a condição física dele, para não deixar engordar demais ou emagrecer.
as consequências são muitas, né? A gente tem, com relação aos tipos de alimento que existem, quem tem um cão ou um gato em casa pode dar a dieta caseira, né? Pode dar os alimentos naturais, né? E os alimentos industrializados. A vantagem dos alimentos industrializados é que geralmente eles possuem todos os nutrientes que o animal precisa, tá? Mas é claro que as diferenças, elas também são muito grandes em composição nutricional. Então a escolha de um alimento, ela deve ser supervisionada por um profissional da área, isso é muito importante, e fornecer um alimento de má qualidade para o animal, isso aí pode ter dois problemas. Um é ele desenvolver deficiências, e essa deficiência ela demora meses, às vezes até anos para se desenvolver e pode causar sérios problemas da saúde. E hoje a gente tem alguns alimentos que podem ter excesso de cálcio, por exemplo, excesso de fósforo para alguns animais que estão doentes, então a gente tem que tomar um certo cuidado também quando fornece esses alimentos, mas o consumidor ele tem dificuldade em conhecer isso olhando simplesmente o rótulo, porque ele não sabe qual que é a exigência de um animal. Então, o mais importante é ele procurar um auxílio profissional, né? Ou de um técnico aí da área, para que ele escolha bem esse alimento aí. São bem conhecidos os efeitos maléficos, né, e o risco à saúde que a cebola leva ao cão ou gato, né? Às vezes as pessoas querem fazer alimento temperado para o animal, colocar cebola, colocar alho, e esses dois alimentos eles são perigosos aí, principalmente para cães, né? Outro alimento perigoso, chocolate. O chocolate ele tem um princípio ativo que ele também pode causar intoxicação no cão ou no gato. Carambola, né, que é uma fruta que poucos animais vão se alimentar dela, mas que também existe o risco. E alguns relatos que a gente tem da uva também, que a uva ela não se sabe ainda qual o composto, mas alguns animais temos relatos na literatura de que ingerindo alta quantidade de uva, o animal desenvolve doenças renais. Então, esses alimentos, eles são alimentos que a gente considera como não indicados, contraindicados aí para cães e gatos. A dieta caseira, muitas pessoas optam pela dieta caseira, né? Que é fornecer a mesma comida que a gente come em casa para o animal. O grande problema é você achar que o que você come é bom para o cão ou para o gato também. E quando, na verdade, esse alimento ele teria que ser balanceado por um profissional da área. Então, nesse ponto, os alimentos industrializados eles são muito mais práticos de serem fornecidos, porque ele já vem pronto para se oferecer com todos os nutrientes ali que o animal precisa.